Galera, hoje nosso encontro é aqui, mais uma videoaula para vocês. E hoje vocês vão entender aí sobre um inseto. Mas espera um pouquinho, você parece que tá com um cérebro na mão. Na verdade, um cérebro é um pedaço do inseto. Assim como tronco encefálico faz parte do encéfalo, cerebelo faz parte do encéfalo e também o diencéfalo faz parte do encéfalo. Na videoaula de hoje, vocês vão aprender sobre sulcos, sobre os giros e também vocês vão aprender as características de cada um. Então, se liguem só. Tá aí mais uma videoaula para vocês. Roda a vinheta. Pelas principais partes do encéfalo. O encéfalo ele é constituído aí em 4 partes, que é o tronco encefálico, o cerebelo, o diencéfalo e o telencéfalo, também conhecido aí como o cérebro. O tronco encefálico, que é essa estrutura aqui, é contínuo com a medula espinal e vai constituir aí em bulbo, em ponte e mesencéfalo. Posteriormente ao tronco encefálico, encontra-se aí o cerebelo. Superiormente aí ao tronco encefálico vai estar aí o diencéfalo, que como é observado muitas vezes aí, né, ele vai ser constituído por quem? Ele é constituído pelo tálamo, vai ser constituído pelo hipotálamo e vai ser constituído aí também pelo epitálamo, que vai ser localizado aqui, nessa região aqui, ok? Aí apoiado ao diencéfalo e ao tronco encefálico vai estar quem? Vai estar o cérebro, que é a maior parte do encéfalo, nós vamos focar bem na aula de hoje, ok? Então aqui, incomparavelmente a maior parte aí do encéfalo humano, o cérebro ele consiste em 2 hemisférios cerebrais, como vocês podem estar observando aqui. E também é constituído por núcleos de base. A metade direita e esquerda do cérebro são chamados aí de hemisférios cerebrais, ok? E eles vão ser separados aí por um sulco profundo, que é chamado de fissura, né? Essa daqui, ó, fissura longitudinal fissura longitudinal do cérebro, que é onde é ocupado pela foice do cérebro. Os hemisférios eles vão constituir, né, por uma camada externa de substância cinzenta. Então, na margem encontra-se o córtex cerebral. Por que córtex? Porque córtex vem de casca e é onde eu vou encontrar aqui a substância cinzenta, então vou dar nome de córtex cerebral, ok? E aí, assim, ó, durante o período, né, o desenvolvimento embrionário, quando o tamanho do encéfalo aumenta rapidamente, a substância cinzenta do córtex aumenta muito mais rápido do que a substância branca, que é mais profunda. No caso aqui, a substância branca. Então, o que vai acontecer? Como resultado, a região cortical ela vai se enrolar e se dobra sobre si mesmo. Aí vai ficar assim, ó, essa estrutura toda dobrada. As pregas resultantes são denominados de giros, que são esses giros aqui, ó. Os sulcos, que são mais profundos, não sei se seriam como se fossem esses cortes aqui, ó, esses abaulamentos aqui, certo? Então, os sulcos, né, que são mais rasos entre as pregas, vão ficar com nomes de sulco. Agora, aí, as fissuras são mais proeminentes, deu aquele termo de fissura longitudinal, ok? Que vai separar aí o cérebro em metade direita e esquerda. Os hemisférios, eles são conectados por quê? Então, aqui eu vou abrir. Os hemisférios vão ser conectados por essa estrutura, que é chamado de corpo caloso, que é uma faixa larga de substância branca, contendo aí, né, no caso, axônios. Então, aqui, ó, que se estende entre os hemisférios lá no assoalho da fissura longitudinal. Cada hemisfério ele vai se subdividir ainda em diversos lobos. Os lobos eles vão ser nomeados aí segundo os ossos, né, no qual aí vão cobrir essas partes encefálicas, ok? Então, assim, ó, cada hemisfério cerebral vai se subdividir ainda em diversos lobos. Os lobos eles vão ser nomeados segundo os ossos que os recobrem. O lobo frontal, esse aqui, ó, então vou colocar até uma massinha aqui nele para identificá-lo, ok? Então tá aqui.
lobo frontal, o lobo parietal, aqui, o lobo temporal, que vai estar na lateral, o lobo occipital. Um giro principal, né? Quem que seria aí um giro principal? O giro principal é o giro pré-central, que ele vai estar aí anterior ao sulco central. Então, aqui, ó, nós temos o sulco central, vamos identificar o sulco central aqui, ó. Né? Tá aqui o sulco central, vamos identificar quem que é o sulco central agora. Então, tá aqui, ó. O sulco central é bem fácil de visualizar, é aquele que vai da fissura longitudinal do cérebro ao sulco lateral sem sofrer grandes interrupções. Então, esse é esse aqui, ó. Né? Vamos completar com a massinha lá, para ficar mais fácil aí vocês de casa visualizar. Então, tá aqui o sulco central, né? Certo? Colocaremos lá, tá aqui. Prontinho, sulco central. Então, o sulco central, ele vai separar o lobo frontal do lobo parietal. Um giro principal, quem seria aí, né? Um giro principal seria o giro aqui, giro pré-central, que está localizado imediatamente aí anterior ao sulco central. Ele vai conter aí, ó, a área motora primária do córtex cerebral. Outro giro importante é quem? É o giro, no caso aqui, vou colocar com outra massinha para facilitar para vocês aí de casa, é o giro pós-central. No caso aí, o giro pós-central, ele vai estar localizado imediatamente posterior aí, né, ao sulco central. Ele contém a área somatosensitiva primária do córtex cerebral. O sulco lateral, ele separa o lobo frontal do lobo temporal. Então, tá lá, ó. Então, esse aqui é o sulco lateral, né? Tá separando o lobo temporal do lobo frontal. Já o sulco parieto occipital, então, se eu abrir aqui, ó, quem seria o sulco parieto occipital? O sulco parieto occipital é esse sulco aqui, ó. Tá? Sulco parieto occipital. No caso, vai estar separando o lobo parietal do lobo occipital. Uma quinta parte do cérebro é a ínsula. Então, eu estaria abrindo aqui, ó. Olha lá a ínsula, vocês podem estar observando, essa aqui é a ínsula. Então, vamos colocar uma massinha lá na ínsula. Olha lá que legal, a ínsula. Não é vista aí na superfície do encéfalo, porque ela se situa no interior do sulco lateral do cérebro, profundamente aí aos lobos temporal, frontal e também do parietal. Viram só? Agora vamos abordar aí outras partes do encéfalo, ok? Então agora vamos entender um pouquinho sobre o sistema límbico, que eu percebo que tem muita gente aí com dificuldade, principalmente porque não sabe entender essa parte da neuroanatomia. Então assim, ó, circundando, né, a parte superior do tronco encefálico e do corpo caloso, então essa aqui, estrutura número 8, é o corpo caloso, né, como vocês estão vendo aí de casa, vai se encontrar aí um anel de estruturas na margem interna do cérebro e no assoalho também, né, do diencéfalo, aqui no assoalho do diencéfalo, certo? Que representa o sistema límbico. Os principais componentes aí do sistema límbico seriam quem? O giro do cíngulo, então aqui eu vou representar, vou colocar uma massinha ali, né? O giro do cíngulo. Então tá lá, aqui ó. Giro do cíngulo, que fica acima do corpo caloso, tá?
Tá lá, giro do símbolo acima do corpo caloso. Quem mais faz parte? Faz parte também o giro parahipocampal. Então aqui o giro parahipocampal também está sendo representado, que vai se encontrar lá no lobo temporal. O hipocampo ele vai ser uma parte aí do giro parahipocampal que vai se estender até o assoalho, né, do ventrículo lateral, né? Então aqui é o ventrículo lateral, ok? O giro denteado, quem seria esse giro aí denteado? Ele já está sendo marcado aqui, ó. Esse aqui, o giro denteado, ok? Ele vai se situar entre o hipocampo e o giro parahipocampal, ok? Então esse aqui é o giro denteado. No caso da tonsila, que é essa estrutura aqui, tá? Essa é a tonsila. Ela é composta de diversos grupos de neurônios que estão localizados próximo da cauda do núcleo caudado. Além dessas estruturas, nós temos outros que fazem também parte do sistema límbico, né? E aí esse sistema límbico ele é responsável pelo quê? Então, aqui é só algumas estruturas que fazem parte aí dele. O sistema límbico, ele é algumas vezes aí chamado de encéfalo emocional, né? Por que aí encéfalo emocional? É porque ele exerce função primária em alguma... em uma gama aí de emoções, que inclui dor, prazer, docilidade, afeto e raiva. Além disso, o sistema límbico ele participa da olfação e da memória. Então, experimentos mostraram que quando áreas diferentes do sistema límbico dos animais eram estimulados, suas reações indicavam que estavam sofrendo dor intensa ou prazer extremo. A estimulação de outras áreas do sistema límbico nos animais produz docilidade e sinais de afeição. A estimulação da tonsila, que seria essa estrutura aqui, ó, de um gato ou de determinados núcleos do hipotálamo, produz um padrão comportamental chamado de raiva. O gato ele vai estender as garras, ele eleva a cauda e abre amplamente os olhos. Ele sibila e cospe. Por comparação, a remoção da tonsila se torna um animal sem medo e dócil. Do mesmo modo, uma pessoa cuja tonsila é lesada, ela não reconhece expressões de medo em outras pessoas, ou não expressa medo em situações na qual essa emoção normalmente seria apropriada. Por exemplo, enquanto está sendo atacada por um animal. Então, ela não vai reconhecer o medo se essa região ela for lesada, que é a tonsila. Como outras partes do cérebro, o sistema límbico também atua na memória, que é uma lesão aí ao sistema límbico provoca comprometimento na memória. Uma parte do sistema límbico, que é o hipocampo, né? Então, no caso aqui, o hipocampo, que é essa área aqui, ó, dentro dessa área, no caso aí, ele poderia causar um comprometimento da memória, né? Então, uma parte do sistema límbico aí, né, seria o hipocampo, é aparentemente única entre as estruturas do sistema nervoso central e apresenta células sabidamente aí capazes de realizar mitose. Portanto, a única parte do encéfalo responsável por alguns aspectos da memória que podem desenvolver novos neurônios vai ser essa área. Então, no caso aí, né, aspectos da memória que podem desenvolver neurônios vai ser essa área mesmo, que é a do hipocampo, ok? Vamos compreender agora as áreas de associação do cérebro, que consistem aí em áreas motoras e sensitivas, além de grandes áreas nas faces laterais dos lobos occipital, parietal e temporal, e nos lobos frontais anteriores, as áreas motoras. As áreas de associação estão conectadas umas às outras pelos tratos de associação, que são esses daqui, ó, como o corpo caloso, ok? Então vamos lá, ó, que é essa estrutura aqui, que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a área de associação frontal. É uma área extensa na parte anterior do lobo frontal, que é bem desenvolvida nos primatas, e especialmente nos seres humanos. Essa área apresenta numerosas conexões com outras áreas do córtex cerebral, tálamo, hipotálamo, sistema límbico e cerebelo.
O córtex pré-frontal relaciona-se aí à formação da personalidade, intelecto, capacidade complexa de aprendizado, lembranças de informação, iniciativa, julgamento, previsão, raciocínio, consciência, intuição, humor, planejamento para o futuro e desenvolvimento de ideias. Essa aqui, então, representa a área de associação auditiva, que vai estar localizado lá no lobo temporal. Permite que reconheçamos aí um som específico, como fala, música ou mesmo aí o ruído, ok? A área de Wernicke é a área posterior aí da linguagem. É uma ampla região nos lobos parietal e temporal esquerdo. Ela vai interpretar o significado da fala por meio do reconhecimento das palavras faladas. Está ativa quando traduzimos palavras em pensamento. As regiões do hemisfério direito, que correspondem às áreas de Broca e de Wernicke, também contribuem para a comunicação verbal, acrescentando conteúdo emocional às palavras faladas, como raiva e alegria. Ao contrário daquelas que sofreram um acidente vascular encefálico nas áreas de tanto de Broca, que está lá no lobo frontal, como nas áreas de Wernicke, ainda são capazes de falar, só que elas não conseguem organizar, né, as palavras de maneira aí coerentes, ok? Então aqui nós temos a representação da área de Broca. A área de Broca está localizada lá no lobo frontal, que é próximo aí, ó, ao sulco lateral, ok? A fala e a compreensão da linguagem são atividades aí complexas que abrangem diversas áreas motoras de associação e sensitivas do córtex. Em aproximadamente 97% da população, essas áreas da linguagem estão localizadas principalmente no hemisfério esquerdo. O planejamento e a produção da fala, na maioria das pessoas, ocorre no lobo frontal esquerdo. A partir da área da fala de Broca, os impulsos nervosos passam para as regiões pré-motoras que controlam os músculos da laringe, faringe e a boca. Os impulsos da área pré-motora resultam em contrações musculares coordenadas específicas. Simultaneamente, os impulsos se propagam da área da fala de Broca para a área motora primária. A partir daí, os impulsos também controlam os músculos da respiração para regular o fluxo adequado de ar que passa pelas pregas vocais. As contrações coordenadas dos músculos da fala e da respiração nos permitem expressar aí nossos pensamentos. Pessoas que sofreram acidentes vasculares cerebrais nessa área ainda têm o pensamento claro, mas são incapazes de formar palavras. Um fenômeno aí que é referido como afasia motora, ok? Agora, se eu pensar aqui, ó, sulco central. Esse é o sulco central. Esse aqui é o giro pré-central. Então, aqui, né? Esse aqui é o giro pré-central, ok? E é no giro pré-central que vai estar localizado a área motora primária. Cada região na área motora primária controla as contrações voluntárias dos músculos ou grupos de músculos específicos. A estimulação elétrica de qualquer ponto na área motora primária provoca contrações das fibras musculares esqueléticas específicas do lado oposto ao corpo. Assim como para a área somatosensitiva primária, as partes do corpo não são representadas na área motora primária, proporcionando aí no caso aí proporcionalmente ao seu tamanho. Mas as áreas corticais é dedicada àquelas dos músculos implicados nos movimentos delicados, precisos ou complexos. Por exemplo, a região cortical dedicada aos músculos que movimentam os dedos da mão é muito maior do que a região para os músculos que movimentam os dedos dos pés, ok? Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!